primeiro, você falou uma coisa, que eu fiz uma provocação no início, falando assim, né, que as pessoas ficam querendo entender por que que não deu certo, né? E, na Isso, verdade, a solução não está em entender por que não deu certo, isso. está em conseguir seguir em frente. E isso é uma chave para a separação poder ter um resultado, para as pessoas poderem seguir em frente. É parar de olhar e ficar investigando o que que não deu certo, né? Eu mencionei, nós mencionamos, né, vocês também falaram, algumas possibilidades de desequilíbrio, como que isso acontece, mas nada disso soluciona, porque o que não deu certo pertence ao passado. Então, o passo decisivo é tirar o foco daquilo que não deu certo. Por isso que os processos judiciais são tão ineficientes, porque as pessoas ficam se acusando com base no que aconteceu antes. E ficam remoendo. E nas audiências isso é muito cansativo, desgastante, e nas petições, e ficam se atacando, e se acusando e tal, com base em coisas que aconteceram e que não vai mudar, porque já foi, não tem a menor importância. Porque se for ver mesmo, fazendo as contas, nenhum dos dois é santo, nenhum dos dois é perfeito, nem vai ser, né? Nenhum dos dois é um monstro também. E assim, como seguir em frente, né? O Bert dá a chave para isso. É parar com as acusações e renunciar a querer entender. Na verdade, entender é porque a gente está aqui pesquisando, estudando, né? A gente ama esse tema, né? Quem está aqui nessa quinta-feira à noite assistindo essa live é porque realmente gosta do assunto. Tô presumindo isso, né? A gente não se cansa de ler, de estudar, porque a gente quer compreender mesmo. Mas para o casal que está vivenciando a situação, o caminho é reconhecer que não deu certo. Sim. Aquele momento na constelação em que os dois conseguem se olhar, para de olhar para o passado, né? Que os dois ficam frente a frente, tira os filhos do meio, os filhos estão sendo usados como arma, como formas de ataque, de descarregar, desviar o olhar e pronto, conseguiu. Os dois se olham e falam, que pena que não deu certo. Que pena. E aí se encara essa realidade, a dor, não deu certo. E se vivencia um luto, né, de não ter dado certo. E se chora juntos. É a dinâmica que cura numa guerra também, né? O Bert fez diversas constelações com guerras, com grandes conflitos. Gente, a cachorrada aqui tá meio animada com a lua cheia, vocês me desculpem, viu? Latidos. Mas, voltando, o que traz a paz? É olhar juntos pelos mortos, de ambos os lados, e chorar por esses mortos. E quando se olha junto e se chora junto, então vem um movimento de união, de se abraçar, de reconhecer um ao outro como iguais. E no casamento é a mesma coisa, porque quando o casamento se desgasta a ponto das pessoas não conseguirem mais ficar juntas, houve dores muito grandes, houve um amor muito grande, houve dores muito grandes e é preciso vivenciar isso como um luto, renunciar a querer entender. Não importa o que aconteceu. E o Bert fala em outro momento também, né? Mas nós podemos nos dar o direito de ter um novo começo. Não importa as razões que levaram ao fim. Então, isso é uma chave. E é interessante, Sami, você trazer essa questão da dor, né? Só é possível ir para um novo relacionamento depois que você passa por essa dor. Depois que você vivencia essa dor, a dor dessa perda, só aí você está pronto para ir para um novo relacionamento, para você começar de novo, né? Quando você olha para essa dor, quando você reconhece o que foi. Eu sempre lembro do Bert falando que não existe certo e errado, né? É meio a meio. Sempre é meio a meio.
E é interessante, Janine, porque quando se fala da separação, realmente a gente está vivendo o luto, né? Eu lembro das fases do luto, né, que a gente também estudou, né, que vem da negação, né? Primeiro eu não quero olhar para isso, depois eu sinto uma raiva profunda, né, que é a segunda fase. Aí depois eu entro para a barganha, né, as negociações, e até que eu acordo e caio na depressão, né, que eu vejo que eu não tenho forças para lidar com aquilo, e finalmente eu me supero, né, eu entro para a fase da superação. E quanto é importante vivenciar cada fase, né, da forma como ela vem, né, sem querer mascarar, porque imagino você no consultório, como você enfrenta tantas pessoas com dificuldades, né, de vivenciar cada fase dessa. E enquanto o Sami falava, né, eu vi aqui um trecho do Bert falando exatamente isso. Né? Quando eu renuncio a procurar o motivo, sou obrigado a me submeter a um destino que não compreendo. Se faço isso, tenho uma outra possibilidade de me expor à separação e também de me expor ao parceiro, do qual me separo. Aí não existem mais discussões. Reconhecer-se aconteceu algo e não está em meu poder mudar isso. Então, é só um complemento, né, trazendo a fala do Bert, e também uma outra fala que eu acho muito interessante na questão da culpa, né, do casal. Essa frase é do Dr. Cristiano Chaves de Farias. Ele fala que a intromissão da culpa nas dissoluções matrimoniais contraria a dignidade humana, e a guerra judicial gera a perda da intimidade, sacrificando valores de ordem pessoal que merecem preservação por força de imperativo constitucional. Então, quer dizer, todo esse jogo de culpa e dor também, né, dentro da justiça, né, dentro, né, dessas jurisprudências. E existem outras jurisprudências também muito bonitas com relação à questão da culpa e da separação. É interessante isso, Jana. Existem as frases, né, também que a gente usa com os casais. Eu, como atendo casal, eu sempre faço atendimentos separados a primeira vez e depois junto os dois, né? E isso na psicoterapia, na visão da psicoterapia, né? E é interessante quando eu proponho alguns exercícios, porque quando o casal vem para a terapia, eu percebo que muitas vezes, por exemplo, eu estou acompanhando alguns casais agora que estão assim, já separando. E aí eu volto para olhar as questões, né, ancestrais, as questões, enfim, de repetições, todas as histórias, né? Tentar trabalhar as histórias de família. E olhar, quando eu coloco esse casal para se olhar, para que eles voltem para o primeiro encontro, relembrem o primeiro encontro, olhar, ver esse primeiro olhar, né? Se conectar com o amor. Para onde está olhando esse amor de vocês? Para onde olha esse amor? E aí tem uma frase que o João Garrida usa que eu acho muito interessante, né? Quando ele fala, eu o amo e o escolho, mas sem você eu também estaria bem, né? Quando você encontra, na verdade, o seu lugar, quando você vem para um relacionamento onde você já conhece a constelação, onde você já viu o seu lugar, você já olhou para a sua família de origem, você tem acesso a essas leis e você sabe que você não se responsabiliza pelo outro, você está com o outro porque você quer, mas que o outro também tem que se responsabilizar pela parte dele. Porque o relacionamento de casal é um relacionamento entre dois adultos, não entre duas crianças. Então, adultos que têm escolhas, que podem escolher estar juntos e podem escolher querer ir embora por algum motivo, por se apaixonar por outra pessoa, por não querer mais estar junto. Então, existem vários motivos de você não querer mais estar com aquela pessoa, né? Enquanto eu olho, muitas vezes eu olho e vejo casamentos que completam 50 anos, né? Estão aí 50 anos juntos. O quanto esses casais têm para ensinar, principalmente para essa nova geração, né? Onde as coisas estão, enfim, meio perdidas, assim. Mas quanto esses casais têm para nos ensinar,
né? E é interessante também no livro de Sophie, eu vou pegar o livro dela, que eu acho muito lindo esse trecho, quando ela coloca, né, nesse livro aqui, A Própria Felicidade, quando ela fala assim: uma separação só é possível com o luto e a dor do casal, né? Isso que a gente estava falando. Pelo fato de o relacionamento não ter dado certo, não há mais acusação, só a dor. E ela fala que antes de finalizar a separação, né, vocês ainda, o casal ainda pode se encontrar, olhar nos olhos e falar um para o outro: eu amei muito você e você me deu muito. Eu guardo tudo com amor e respeito. Eu também lhe dei muito e você pode guardar e respeitar e se lembrar de tudo com amor. Assumo minha parte da responsabilidade pelo que deu errado entre nós. Eu lhe deixo a sua parte e agora eu deixo você em paz. E aí esse seria um modelo de uma separação amorosa, né? Eu acho muito lindo esse trecho. Está na página 53 do livro da Sophie, A Própria Felicidade, né? Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1. E é interessante que ela também coloca, né, nos dois livros, também no volume 2, também tem um capítulo sobre separação, e nos dois livros tem um exemplo de constelação, né, de casais visando a separação. Então é muito bonito de ver. Quem tiver oportunidade, leia, porque ali também mostram dinâmicas através das constelações realizadas por ela e pelo Bert. Então também é uma riqueza que a Sophie nos traz a respeito da separação. Tem outros livros, já que a gente falou, que eu falei em livro, esse livro aqui do Bert, Histórias de Amor, né? Sim. Eu acho assim que vale a pena, quem não tem, vale a pena conhecer. E esse livro aqui, Amor à Segunda Vista, esse é só trabalhando com casais, né? São os livros que a gente tem em português. Eu acredito que tenha mais outro, mas eu não encontrei aqui, eu acho que eu emprestei. No próprio livro também, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, existem muitos trechos que falam da dor da separação, né? Falam a respeito da separação humilde, como é uma separação humilde. Também fica a dica para quem quiser se aprofundar, né? Esse livro também, A Fonte, tem essa parte sobre separação, que é muito importante para enriquecer o nosso conhecimento, para que, como gestores de conflito, a gente não se emaranhe, porque outro aspecto é: se eu não tenho a minha situação amorosa, né, e a minha separação, as minhas separações não foram bem resolvidas, como é que eu vou conseguir olhar de verdade para o lugar do outro? E qual é o perigo, né, como gestora de conflito, ser capturada, né, ou terapeuta, ou seja, quem gerencia essas dificuldades, o advogado, ser capturado justamente por uma questão que é parecida com a sua, né? E de repente aquele meu desejo de vingança como mulher ou como homem, eu acabo projetando no meu cliente, né? Então também fica o contraponto do quanto nós temos que olhar para as dores também de separação, divórcio, as dores até do luto, que a gente não falou, não faz parte desse módulo, mas é uma separação. A morte também é uma separação. E o quanto é difícil lidar também, né? Quando a gente perde um cônjuge na morte, né? A gente pode entrar num luto muito profundo, ou de repente, né, como o Bert colocar a pessoa, o cônjuge que faleceu, num pedestal, né, tratando esse falecido como se ele estivesse vivo. E o Bert fala que isso é uma grande exclusão, quando a gente pratica, né, de colocar aquele nosso cônjuge que faleceu num pedestal, tratando o tempo todo como se ele estivesse vivo, falando dele, né, não dando um lugar para ele na morte. Isso gera uma grande exclusão desse cônjuge, né? Então, são tantas nuances que eu começo aqui olhando e ouvindo vocês, e eu fico pensando em quantas dinâmicas, né, de separação e quantas dinâmicas entre casais que a gente precisa cada vez mais ir ampliando o olhar para ter dentro de nós isso bem assimilados e bem acomodados, para a gente respirar junto com o nosso sistema aliviado, para que aí sim a gente consiga olhar para frente. Mas agora vamos passar um pouquinho para o Sami. Por favor, Sami. Estou achando ótimas as falas de vocês. E esse trecho da Sophie que foi lido, né, que é na mesma linha que o Bert ensina, né, de reconhecer que a responsabilidade e a grandeza de cada um de poder lidar com isso.
Uma frase-chave também é quando os dois dizem um para o outro: agora eu tomo a minha parcela de responsabilidade e deixo a sua com você. Quando a gente trabalha com as ordens da ajuda, a gente também fala, delimita assim, né? Como é que a gente pode ajudar mais? Fala, eu por mim, você por você. Quer dizer, isso cessa aquela postura da pessoa se apoiar na outra. Só que isso não é fácil. E não é que não é fácil apenas para a pessoa que está se apoiando. Não é fácil para o outro que quer salvar. E no casamento tem muito disso também, né? A pessoa fica preocupada, ela quer intervir o tempo todo no que a outra vai fazer em relação à própria vida. Isso está por trás do julgamento que o pai faz em relação à mãe, quando considera que a mãe não está fazendo bem o suficiente para os filhos, ou a mãe não considera que o pai está fazendo bem o suficiente para os filhos. Mantém a postura de julgamento. Isso dificulta muito que a separação flua, né? Que as pessoas caminhem para frente. Então, aquela coisa, quando tem o desequilíbrio, porque um deu mais do que o outro, né? Aí ele se sente credor. Quem é que quer ir embora e quem é que fica segurando o relacionamento? Não é a pessoa que se cansa de tanto dar é que vai embora. Quem vai embora é a pessoa que se cansa de tanto receber e que não vê como pagar. E aí, quem deu mais quer manter, quer segurar a relação. Então, normalmente, a pessoa que segura, que trava o processo judicial, a ação de separação, que arruma questões, que pega no pé e tal, é justamente a pessoa que se sente credora. A pessoa acha que já deu muito e quer controlar, e quer satisfação, e quer ver, quer a reciprocidade. Só que a reciprocidade não vem como ela está esperando. E aí, como resolver? Aí precisa ter esse movimento de agora eu por mim, você por você. Eu te libero totalmente. E soltar. E não é fácil para um credor soltar, porque ele está abrindo mão de algo que ele considera que ele tem direito. Só que prende ele ao passado. Se ele quiser ter uma chance de seguir em frente, ele precisa soltar. Tem que abrir mão. Ah, mas e o prejuízo todo e tudo que eu dei e não sei o quê? Chora. Aí faz parte do luto. Todos perderam muito. Aí faz parte da dor da separação. Gente, a dor da separação é preciso ser sentida. Se a pessoa não sente a dor da separação, desconfie dela. Para quem está estabelecendo um novo relacionamento, está conhecendo um rapaz interessante, uma moça interessante, observe, presta atenção se essa pessoa vivenciou a dor pela separação anterior. Porque se ela não vivenciou a dor, essa pessoa não aprendeu nada. Não serviu o relacionamento. Você quer se relacionar com uma pessoa que não sabe vivenciar o relacionamento como um aprendizado para ser melhor, ela vai repetir a lição. Né? Apesar da gente não poder ficar, de não dar futuro, a gente ficar escarafunchando o passado e querendo entender os detalhes, mas a dor ensina muito. A gente aprende, né? E aí sim, depois de vivenciar, dá para soltar. E cada um arca com seu prejuízo e fica com seu lucro, que é muito maior. O lucro é muito maior, o aprendizado, o crescimento. E aí é o que uma de vocês duas falou também, né? Que depois no segundo, no terceiro relacionamento, o vínculo não vai mais ser igual. Porque a pessoa não quer vivenciar a mesma dor de novo. Isso é totalmente natural. Por isso que o primeiro vínculo é mais forte, o segundo já não é tão forte. Não é porque a pessoa se enfraquece, é porque ela não se joga da mesma forma. A imagem que eu faço disso é assim, a pessoa vê um lago que não dá para enxergar o fundo, ela se empolga, primeiro amor, se apaixona, se joga de cabeça no lago, pá, bate a cabeça lá na pedra e tal, se arrebenta toda. Aí ela tem que se tratar e curar e tal, né? E depois, da segunda vez que ela encontrar um outro lago, ela já vai entrar mais devagar, ela vai pular de pé, não vai pular de cabeça se ela não está vendo o fundo, aí quebra a perna.
Aí ela aprende. Lá pelas tantas, a pessoa não se joga mais. Ela vai entrar devagarinho, vai tateando para ver onde é que tem pedra, onde é que é fundo. E dessa forma, não é que ela não pode ter mais um relacionamento. É, assim ela se habilita a ter um relacionamento mais profundo, porque ela vai devagarinho, porque ela já sabe, ela presta atenção no passo a passo e com o tempo ela pode aprofundar muito mais. Mas tem que ter esse aprendizado. Ele não pode ser negado, a pessoa não pode fugir desse aprendizado. E já que nós estamos falando de direito, né, é bom lembrar, mas o processo é uma oportunidade também para trazer isso à luz. Não é o ambiente de terapia, né? A pessoa vai vivenciar isso na própria vida, não é na audiência. Mas na audiência nós podemos lembrar disso, porque isso faz toda a diferença no desenvolvimento da ação, no desenvolvimento do diálogo, e aí para as pessoas se habilitarem para poder olhar para os filhos. Porque não adianta querer olhar para os filhos sem elas se olharem antes. Elas vão transferir aquilo que foi mal resolvido, aquilo que faltou resolver, elas transferem para os filhos, querendo ou não. Os filhos, eles se sentem automaticamente, eles na necessidade de honrar o desequilíbrio, de consertar aquilo que não foi resolvido, que não foi visto pelos pais. Então, é um dever de casa dos pais. Eles precisam se olhar. Eu vou aproveitar, já vou devolver para vocês a bola, para vocês falarem mais um pouco, mas eu quero falar de uma dinâmica que da guarda compartilhada, né? Existe uma crítica à guarda compartilhada, existe uma resistência muito grande. Muitas pessoas acreditam que a guarda compartilhada é ruim quando as pessoas não se entendem bem, porque é muito mais dá uma canseira, né? Poxa, as pessoas não se entendem mesmo, não conseguem conversar. O que significa então falar, então não vamos dar guarda compartilhada? Então fica a guarda unilateral, porque aí evita esses atritos entre os pais. Só que aí sacrifica-se os filhos. Os pais não querem pagar a conta, não querem fazer a lição de casa, os filhos vão sentir as consequências. Então a guarda compartilhada hoje é obrigatório, a não ser que tenha uma boa justificativa, que as partes não queiram, né? Agora, para quem é advogado, para quem está trabalhando como facilitador no processo judicial, advogado, juiz, é muito importante saber que alguém vai pagar a conta. E esse alguém vai ser os filhos, se os pais não pagarem. Então, é obrigação dos pais pagarem essa conta. Ah, mas os pais não se entendem. Vão ter que se entender. Busquem o meio que for possível, com mediação, com comunicação não violenta. É dever. Porque aí não estão se entendendo, eles vão ter que se olhar, vão ter que resolver, e aí libera os filhos. Libera. Os filhos têm que ser apenas beneficiários de todo o trabalho restaurativo de pais, do relacionamento dos pais. Os filhos só ficam sendo filhos, não tem que se preocupar com isso. Então, guarda compartilhada eu defendo muito. Não como, não é assim, uma obrigação independente das circunstâncias, mas é uma diretriz. Que é importante a conscientização de que a guarda compartilhada é necessária. E é dever de casa dos pais se capacitarem para isso. Se não estão tendo conversa, vão ter que ter. Ah, mas ele me bloqueou no WhatsApp porque ficou me ofendendo e tal. Gente, essa coisa de cortar conversa, bloquear no WhatsApp, ou é de um relacionamento superficial ou é coisa de criança. Agora, pais que têm que decidir questões em relação aos filhos não têm o direito de bloquear no WhatsApp. O diálogo é fundamental, a comunicação é fundamental. Senão, se resolve algo num nível superficial, não se trata do relacionamento dos pais, e aí quando chega as férias escolares, eles entram com um novo pedido, alguém, não, porque a pessoa veio os filhos um dia depois do que era para ter vindo, e era para eu ter ficado 15 dias e fiquei 14, e ele buscou na escola na hora errada, esse tipo de coisinha, que a vida está cheia de coisinhas. Ou resolve a coisona logo, ou então não tem juiz que dê jeito, não tem sistema judiciário que possa resolver tantas consequências de um diálogo que as pessoas
não querem encarar. Enquanto você falava, Sami, eu aqui percorrendo, né, todo o caminho lá do Sejusc, né, o quanto eles demandam muitas vezes por não compreenderem, eles vêm, insistem que eles querem a guarda alternada e entram em umas confusões infinitas por desinformação. Eu digo aqui, né, a nossa comunidade mais carente, né, que são os nossos atendimentos, a grande parte lá em São Vicente. Então, como é fundamental também a divulgação, né, nos meios de comunicação dessa diferença entre tudo isso, né, da não existência, da possibilidade da alternância da forma que eles querem, né, o quanto também seria muito importante uma ampla divulgação do judiciário mostrando que os pais têm campanhas, né, voltadas para a responsabilidade dessa parentalidade co-construída, né? Então, quando você falava, eu ficava pensando aqui sobre todas essas picuinhas que a gente lida diariamente lá no Sejusc, que não é fácil administrar tudo isso. É interessante essa questão da criança, né? De como ver quando a criança vem para o consultório também, porque se busca, né? As pessoas, nem todo mundo conhece constelação familiar. Então, as pessoas buscam a psicoterapia, vêm para a psicoterapia buscando a psicoterapia como uma resolução e uma solução, tipo assim, resolva, meu filho está com esse comportamento aqui, resolva. Querendo transferir a responsabilidade, né? E é interessante, eu sempre falo, lógico que psicologia e constelação, psicoterapia e constelação familiar são coisas distintas, né? Mas quando o psicólogo tem o olhar sistêmico, o olhar de Bert Hellinger das constelações, então não vai cair nessa, não vai assumir essa responsabilidade e não vai querer salvar essa criança, né? Então, o que é que eu faço? Eu atendo os adolescentes e crianças, trago os pais, porque eu trabalho com famílias. Então, trago esses pais. Muitas vezes é muito difícil juntar os dois, porque estão divorciados. Muitas vezes já em novos relacionamentos. Mas aquele conflito lá da separação deles não resolveu, né? E é tão interessante que eu tenho alguns casos assim, e de como a criança sofre. E principalmente, muitas vezes, né, essa criança está com a mãe, e como essa mãe exclui esse pai, né, como acontece essa exclusão, e como a criança adoece. Porque a criança vem para a gente, né, como psicólogo, como terapeuta, adoecido, com sintomas. Quando você fala para a criança, você também é seu pai, você também é sua mãe. Como a criança modifica imediatamente. E eu estava falando isso ontem, né? Eu estava falando de alienação parental e falando isso ontem. Eu trabalho com a psicoterapia corporal, então eu falo para a criança, esse braço aqui é do seu pai, esse braço aqui é da sua mãe. E essa criança vai internalizando isso. E é impressionante a mudança na criança, né? E aquela coisa, quando um muda, os outros também começam a mudar. Então, muitas vezes, a solução, a mãe não entende que quando ela fala para o filho, seu pai não presta, ou o pai fala para o filho, sua mãe não presta, também está falando de uma parte da criança, né? Muitas vezes, os pais não compreendem isso, que aquela criança é pai e mãe juntos. Então, os pais separam enquanto casal, mas não se separam nunca na criança. E é interessante ver também quando essas famílias elas vão se reconstituindo, né? Formando novas famílias, criando novos relacionamentos e nem resolveu aquele. E aí aquela primeira esposa lá está excluída porque está brigado ainda com o marido, tem o filho da relação que já tem o conflito e o homem, às vezes a mulher também, está num novo relacionamento. E aí constitui uma nova família. E essa criança do casal apresenta mais sintomas ainda. E aí o que é que acontece? O homem não olha para a primeira esposa, né? Então vai ser representado. A gente vê isso nas dinâmicas da constelação. Com o trabalho com as famílias. É muito sério, é muito importante reconhecer, né? Olhar.
e fazer a colocação, ver qual é o seu lugar, ver se você está no seu lugar, se você assume, né? Não, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou em paz, me sinto em paz, me sinto com meu coração livre. Eu vejo muito isso, assim, essas dinâmicas chegarem no consultório.